Capítulo 231, Briga de entrada. Bem, isso também é bom. Prefiro trabalhar sozinho, Gustave disse internamente enquanto disparava em direção à estrutura à frente. DAS foi ativado. Fous. Gustavo avançou rapidamente, superando alguns participantes em questão de segundos. Alguns participantes que caíram mais perto da entrada das ruínas subterrâneas quase chegaram lá. Lá de cima, parecia que um enxame de formigas vinha de todas as direções, em direção ao mesmo local, que era a estrutura que abrigava a entrada. Havia milhares de participantes indo em direção à entrada, que era uma grande multidão, mesmo a entrada sendo bem grande. Felizmente para eles, a mochila eletrônica que carregavam havia sido espaçada e separada para que os participantes não lutassem para passar pela entrada ao mesmo tempo. Depois de correr por 30 segundos, Gustavo finalmente estava a poucos metros de chegar à estrutura que abrigava a entrada. Nesse momento, alguns participantes já haviam entrado, enquanto outros também chegavam à entrada no mesmo horário que ele. Sulos. Sendo o mais rápido entre os que acabavam de chegar, Gustavo passou por eles e entrou na estrutura. O lugar era mal iluminado com pilares que lembravam pedras ligando o chão ao teto. A passagem que levava ao subsolo tinha escadas construídas e luzes semelhantes a lâmpadas que podiam ser vistas nas laterais de ambas as paredes conforme os participantes desciam. A passagem era tão grande e larga que podia conter até 50 pessoas se movendo lado a lado. Gustavo olhou em volta enquanto se movia pelo corredor, tentando ver se conseguia identificar uma pessoa familiar. No entanto, como não havia nenhum, ele continuou se movendo. Ang o conhecia muito bem para entender que não havia como ele esperar na entrada ou esperar que ela fizesse algo assim. Ambos sabiam que deveriam continuar com o teste, pois isso era prioritário, a menos que de alguma forma se encontrassem durante o teste. Os participantes desciam as escadas correndo o mais rápido que podiam, já que todos queriam ser os primeiros a encontrar grandes pedras. Fous. Gustavo passou por muitos deles com facilidade, levando-os a empurrar suas velocidades ao limite para tentar ganhar terreno. Até que profundidade essa coisa vai? Mesmo depois de descer mais 1000 degraus, Gustavo ainda não havia chegado ao fundo. No momento, ele superou muitos participantes que chegaram antes dele e ficou atrás apenas de cerca de 80 participantes. Ainda assim, uma multidão deles estava enxameando por trás. Bam! 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 Estrondo. Gustavo podia ouvir sons de luta vindos da escada. Menos vou derrubar qualquer um que tente me impedir de entrar primeiro. Seu bastardo. Eu vou explodir você. Menos fora do meu caminho, mestiços. Por que não trabalhamos juntos? Vozes altas podiam ser ouvidas vindo de cima. Ao se aproximar, Gustavo pode ver alguns participantes à frente diminuindo a velocidade devido ao distúrbio. Saia da frente, seu retardado. Que maneira de falar vulgar para uma jovem como você. Vou cortar sua língua. Menos sua vadia. Mesmo antes de chegar à origem do distúrbio principal, outro já havia sido criado alguns passos à frente de Gustavo. Uma garota pequena e atraente de cerca de 4 pés 11 com cabelo cor de índigo estava envolvendo um adolescente magro de 6 pés 5 de altura com 7 línguas escorregadias saindo de sua boca. Uma multidão já estava se formando aqui devido a isso. Joyce. Joyce. Duas línguas dispararam em direção à garota com velocidade enquanto a ponta se expandia. Chi. Chi. Espinhos cresceram nas línguas e, com a velocidade com que se moviam, parecia que iriam perfurar a garotinha antes que ela pudesse se esquivar. Pengar. A garota agarrou ambas as línguas com um olhar de angústia impedindo-os de se moverem mais. Vamos ver de quem serão as línguas cortadas. Ela expressou enquanto seu longo cabelo flutuava para cima. Suim. Ambas as línguas foram misteriosamente cortadas em várias partes. Kian. O menino gritou quando o sangue jorrou dos cortes. Quando a garota estava prestes a jogar fora as partes desconectadas das línguas, ela notou uma figura pulando sobre sua cabeça. Todos se viraram para olhar para cima depois de perceber a figura, que por acaso era Gustavo. Joeige. Ele viajou mais de 100 passos no ar, cruzando mais de 30 participantes de uma só vez. Espere aí você. Você acha que eu vou deixar você me superar assim? A garota gritou e jogou fora as línguas decepadas antes de avançar a toda velocidade atrás de Gustavo. Gustavo pousou na frente, onde podia ver os participantes agrupados em um ponto específico 40 passos adiante. Eles queriam seguir em frente, mas não tiveram coragem de seguir em frente devido à batalha que estava acontecendo na frente. Explosão. 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 Os ataques batiam nas paredes laterais e no teto, e ninguém queria entrar no fogo cruzado. Por trás, a garotinha de cabelo índigo já alcançava Gustavo devido à sua velocidade, que quase igualava a das. No momento em que Gustavo procurava um caminho a seguir, já que não queria se envolver na batalha sem sentido que acontecia à sua frente, um garoto de pele escura com cerca de 1,80 m de altura e cabelos afro espessos saiu do chão à sua frente. Zoou. Ele se virou para olhar para trás e notou Gustavo alguns passos atrás. Ele sorriu e acenou com a cabeça antes de se virar para olhar para frente novamente.
Oh, cara, está uma grande comoção lá fora, ele murmurou depois de perceber a batalha inicial. Tocar. Tocar. Ele bateu os pés na escada 2 vezes e um vórtice azul apareceu abaixo dele e o engoliu. A próxima coisa que Gustavo ouviu foi: ah, seus desgraçados, alguém subiu na frente. Menos não posso mais perder tempo brincando com vocês idiotas. Menos vou embora. Tenho que correr atrás daquele cara. Capítulo 232, Primeiro contato. A multidão à frente se dispersou e todos começaram a descer as escadas correndo novamente. Que linhagem incrível! Tão conveniente. Este seria o lugar perfeito para fazer isso. Gustavo já podia adivinhar que o garoto que ele acabara de ver passar pelo chão deve ter sido o responsável por parar a batalha. Você pensou que poderia ser mais rápido do que eu. Gustavo ouviu uma voz fina e feminina atrás dele. A pequena garota alcançou, mas quando ela estava prestes a alcançar a esquerda de Gustavo, DAS foi ativado. SUS. Gustavo disparou para frente com uma velocidade maior que a dela, deixando um espaço de muitos degraus entre eles em questão de segundos. O a garota falou em choque, mas no próximo segundo, ela também aumentou sua velocidade de movimento. Eu não vou deixar esses fracos me desviarem do curso. Ela expressou enquanto superava um bom número de participantes também em poucos segundos. Por que essa pessoa me lembra tanto alguém? Gustavo questionou internamente com uma expressão de aborrecimento. A imagem de um garoto laranja de cabelo espetado veio à sua mente. HMPH. Gustavo avançou mais rápido também e começou a ultrapassar os participantes da frente. Ei! Volte! Menos droga, ele me pegou. Menos quem diabos é isso? SUS. Em cerca de 30 segundos, Gustavo havia superado alguns dos participantes em uma briga anterior. Ele já estava se aproximando dos últimos 3 que estavam atrás do garoto moreno de cabelo afro. Zous. Um deles balançou o braço esquerdo na direção de Gustavo, que se aproximava pela lateral. Tuzi. 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 Brilhando, pequenas pontas voaram de seu braço em direção a Gustavo, que estava a apenas meio metro de distância. Com essa proximidade, seria impossível se esquivar. No entanto, para sua surpresa, Gustavo saltou para cima e caiu 50 degraus à frente. Os picos acabaram perfurando 2 participantes atrás que erraram por causa de seu tamanho e velocidade. Estrondo. Estrondo. Explodiu em seus corpos, fazendo com que buracos maiores aparecessem em pontos perfurados com sangue escorrendo. Você. O participante gritou enquanto apontava para Gustavo, mas para sua surpresa, viu Gustavo passar pelos 2 restantes com a mesma facilidade. Mesmo que eles também tentassem atacá-lo, ele conseguiu se esquivar de todos os ataques. Pá, 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 pá. Gustavo correu pela parede à esquerda por vários metros. Tru, 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 tru. As explosões de energia sendo disparadas em sua direção bateram na parede atrás dele repetidamente. Bom. Ele pousou na frente e disparou para frente novamente. Neste ponto, apenas o garoto com cabelo afro espesso estava na frente dele. Além disso, a estrutura das ruínas subterrâneas estava sendo revelada a eles, pois estavam perto de chegar ao final das escadas. Gustavo podia ver paredes de aparência áspera e muitas pedras projetando-se da área do teto. Alguns deles tinham grandes buracos. Embora houvesse luzes nas paredes, o lugar ainda parecia meio escuro. O garoto de cabelo afro se transformou no chão mais uma vez e chegou ao pé da escada. Ele olhou em volta e rapidamente se virou para a esquerda. Zous. Gustavo também desceu com imensa velocidade e, em cerca de 5 segundos, também alcançou a base da escada. Gustavo podia ver que essas paredes separavam as rotas. Foram muitos os caminhos que levaram aonde ninguém sabe. Mesmo atrás deles, à esquerda e à direita, alguns caminhos levavam a lugares diferentes. Rochas pontiagudas amareladas estavam em quase toda parte, projetando-se das paredes, terrenos e até mesmo do teto, que tinha milhares de pés de altura. Gustavo sentiu uma energia estranha ao redor do local no instante em que chegou ao pé da escada. Deve ser isso. Mesmo que não haja mais cristais de energia aqui, ainda é muito potente, Gustavo lembrou de algo mencionado na aeronave. Ruínas subterrâneas como esta eram onde os cristais de energia eram extraídos. Esses cristais emitiam um certo tipo de energia que é prejudicial para as pessoas normais, exceto se fossem mestiços ou seres poderosos. Seu pai biológico também era um minerador de energia, então Gustavo já sabia disso. Ainda assim, ele nunca tinha estado em uma instalação de mineração de energia subterrânea antes, então não tinha ideia de que a energia era poderosa. Agora que ele estava sentindo isso, ele percebeu que não resistiria a essa energia nociva se não fosse um mestiço de classificação Julo. Ele agora entendia o motivo do requisito de classificação do MBU Julo para participar do teste. Gustavo também percebeu algo: esta deve ser a razão pela qual, mesmo que uma pessoa seja um cientista brilhante, ela ainda precisa ter uma boa linhagem. Sua razão para pensar dessa maneira era que experimentos de diferentes tipos eram feitos com cristais de energia nesta era. Avanços em diferentes áreas de pesquisa também vieram do uso dos cristais.
Se uma pessoa quisesse experimentar um cristal de energia sem ser pelo menos um mestiço de classificação Julo, seria prejudicada ao se aproximar do cristal. Era por isso que Gustavo não podia nem se tornar um cientista, mesmo que quisesse naquela época, quando sua linhagem ainda era fraca. GRRRRRRHHH. De Tru. Dois ruzidos altos tiraram Gustavo de seu devaneio. Os outros participantes que se aproximavam nas escadas também ouviram isso e pararam seus passos abruptamente. 1. Gustavo virou para a direita. Ele notou a silhueta de uma grande criatura de quatro andando pela terceira passagem. O segundo ruzido veio da esquerda, então Gustavo se virou para olhar para aquele lado também e notou o garoto de cabelos afro a várias centenas de metros de distância, parado na frente de uma criatura de quatro. Parece que eles já sentiram nossa presença, disse Gustavo internamente enquanto se preparava para uma luta. Apenas mestiços que estão no nível 7 e além podem sentir a presença de coisas vivas. Esses mestiços são mais poderosos do que um serial de nível 1 classificado. Gustavo analisou essa informação com rapidez. O da direita ou da esquerda, Gustavo contemplou. A da esquerda é mais longe, e como tem alguém parado na frente dela, ainda vai demorar um pouco para chegar aqui. O da direita não está sendo atrasado por ninguém, então chegará logo, e os participantes terão que engajá-lo. Se eu brigar com os outros, não consigo o que quero, mas se for só com ele. Em menos de um segundo, Gustavo já havia pensado nisso. Ele tomou sua decisão quase instantaneamente e correu para a esquerda. Zoos. Quando os mestiços vindos da direita o viram correndo, também correram para a frente. Gustavo já havia se afastado várias centenas de metros de sua posição inicial em poucos segundos, então quando o mestiço chegou onde estava anteriormente, notou os participantes descendo as escadas. GRRRRRHHH. Ele rosnou novamente, fazendo com que ventos furiosos soprassem por todo o lugar. Os participantes olharam para a criatura. Era um mestiço de 4 metros de altura, com aparência de raposa, pelo verde e um enorme chifre preto na testa. Suas garras eram de cor dourada e pareciam tão afiadas que os participantes começaram a imaginar como facilmente cortaria a carne. Quando o mestiço os notou, levantou o corpo e ficou em pé sobre as duas patas traseiras enquanto abria a boca e corria em direção a eles. Os participantes, sabendo que não tinham escolha a não ser enfrentá-lo, se prepararam e também avançaram enquanto ativavam suas linhagens. Gustavo chegou antes do garoto afro e do mestiço que já haviam começado a se envolver. Era um mestiço com aparência de mamute escamado preto com 4 cabeças e 8 presas. Era ainda maior do que os mestiços que os participantes atrás estavam enfrentando. Suas cabeças foram posicionadas de forma que formassem um círculo com um buraco no meio. Surpreendentemente, esse tipo de mamute mestiço tinha pescoço. Suei. O menino se esquivou de um ataque em forma de onda atravessando o chão e saindo da parede à direita. Spret foi ativado. Zoos. A velocidade de Gustavo aumentou exponencialmente quando ele se lançou de frente para o mestiço e lançou o punho para o lado de sua barriga. Bang! Gustavo acertou um golpe certeiro no mestiço, que estava distraído por causa do outro garoto. Soou. Bam! A criatura foi catapultada de sua posição pela força do soco e se chocou contra a parede à esquerda a cerca de 15 metros de distância. Uma de suas presas roçou a parede intensamente devido a isso e rachou na ponta. GRRRRRRHHH. A criatura rugiu de raiva quando se levantou como se não tivesse sido afetada e correu para Gustavo com animosidade. Capítulo 233 Coordenação adequada. GRRRRRHHH. A criatura rugiu de raiva quando se levantou como se não tivesse sido afetada e correu para Gustavo com animosidade. Ele acabou de arremessar com um soco. O garoto de cabelo afro se perguntou depois de testemunhar o primeiro golpe de Gustavo. Sus. Gustavo saltou para cima e girou no ar, esquivando-se do ataque do mestiço. Mas enquanto ele ainda estava no ar, a cauda do mestiço de repente se estendeu para fora em direção à perna de Gustavo. O garoto de cabelo afro espesso parado na posição horizontal em uma pedra semelhante a um pilar ao lado, agiu quando percebeu isso. Seu corpo estava na posição horizontal todo esse tempo e suas pernas estavam parcialmente afundadas no vórtice azul na parede. Vorrilhou. Desta vez ele afundou completamente e apareceu entre Gustavo e a cauda. Ele começou a separar as palmas das mãos que estavam unidas. THHRRRKKK. No momento em que ambas as palmas se separaram, um pequeno vórtice pode ser visto dentro. O movimento parecia lento, mas tudo estava acontecendo em um movimento muito rápido. SHHKKRRRLLL. A cauda disparou no pequeno vórtice e apareceu dentro da parede em que ele estava de pé anteriormente. Ele perfurou a parede bem à esquerda devido ao vórtice que o teletransportou para lá. Devido à velocidade com que se movia, sua cauda perfurou profundamente a parede e não conseguiu puxá-la de volta imediatamente. Gustavo, que estava prestes a realizar um ataque, caiu e deslizou para trás alguns metros. Ele teletransportou metade de sua cauda para o outro lado.
Gustavo podia ver dois vórtices. Um estava no lado esquerdo, onde uma parede semelhante a um pilar estava localizada, e a ponta da cauda mestiça estava saindo dela, enquanto o outro vórtice estava entre a palma da mão do garoto de cabelos afro que se teletransportou para salvá-lo. Enquanto o menino descia do ar, ele começou a fechar as palmas das mãos novamente. Pá! Suas palmas fizeram um som de palmas quando colidiram, o que também fez com que o vórtice encolhesse e desaparecesse. KRRHKKKK. A cauda do mestiço foi dividida em duas metades por causa disso, e sangue verde começou a jorrar dos cortes. GRRRRRRRHH. O mestiço rosnou de dor depois que sua cauda foi cortada em duas. Ele se virou e viu a outra metade alojada na parede do lado esquerdo. O garoto de cabelo afro também pousou e deu alguns passos para trás. Ele ficou ao lado de Gustav, e ambos olharam para o mestiço que começou a atacar furiosamente na direção deles. Nenhuma palavra foi dita entre eles antes de partirem novamente. O garoto de cabelo afro afundou no chão novamente e saiu do outro lado do terreno atrás do mestiço enquanto Gustavo arqueava o braço para trás e cerrava o punho com tanta força que faziam sons de estalo. GRRRRRRHH. Quando Gustavo chegou na frente do mestiço novamente, ele lançou o punho em direção à cabeça direita enquanto o outro garoto também chegou atrás do mestiço e começou a conjurar outro vórtice. O punho de Gustavo atingiu a primeira cabeça, fazendo com que ela parasse de se aproximar, mas o mestiço também retaliou usando a cabeça abaixo. Ele abriu bem a boca e tentou morder o braço de Gustavo. O braço direito de Gustavo ainda estava estendido, mas o mestiço não percebeu que no momento em que ele lançou seu punho direito, seu punho esquerdo já havia sido lançado em seguida. O punho esquerdo de Gustavo se transformou no do touro mutante e bateu com força na cabeça mestiça esquerda. Bom! Os dentes da outra boca do mestiço estavam a apenas alguns centímetros de perfurar o braço direito de Gustavo quando seu punho esquerdo atingiu uma de suas cabeças. Ele foi catapultado para trás quando um som alto de estalo soou. Suei. O sangue escorria por sua cabeça esquerda. O garoto atrás já havia aberto um grande vórtice. Suum. O mestiço foi enviado voando para o vórtice. No entanto, apenas metade de seu corpo conseguiu passar por causa do tamanho. Shoum. O garoto começou a juntar as palmas das mãos novamente, tentando fechar o vórtice com metade do corpo do mestiço ainda dentro dele. Gustavo assistiu de frente e já entendeu o que ele estava tentando fazer. Essa é uma habilidade poderosa. Gustavo podia ver o mestiço lutando para sair do vórtice, mas estava se mostrando difícil. No entanto, parece que fechar esse vórtice assim como ele havia fechado o outro era mais fácil dizer do que fazer. O suor começou a aparecer na testa do garoto de cabelos afro enquanto ele aproximava as palmas das mãos. GRRRRRRHH. O mestiço rosnou de dor quando os sons de estalos começaram a soar desde que o vórtice estava diminuído. Seus ossos estavam lentamente sendo esmagados. De repente, seus 6 olhos brilharam em vermelho e começaram a aumentar de tamanho. O, o que está acontecendo? O garoto de cabelos afro podia sentir seu vórtice sendo ampliado com força. Ele rosnou de novo e de repente saiu do vórtice cada vez menor. No momento em que puxou seu corpo para fora, virou-se com imensa velocidade e disparou em direção ao garoto de cabelos afro. O garoto que não havia pensado no desenvolvimento atual foi pego de surpresa e não conseguiu reagir a tempo quando o mestiço apareceu na sua frente. Spret foi ativado. Assim que as 8 presas do mestiço estavam prestes a perfurar seu corpo, Gustavo apareceu de repente no lado esquerdo da criatura. Seus braços esquerdo e direito foram transformados no touro mutante e foram revestidos de luz leitosa enquanto ele os jogava repetidamente. Bom, 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 bom. Gustavo deu 6 socos consecutivos no espaço de 2 segundos para 3 cabeças do mestiço. 2 socos acertaram cada cabeça, fazendo com que eles se abrissem quando o mestiço foi lançado voando para o lado com sangue jorrando de suas cabeças como uma fonte. Traga-o de volta aqui. Gustavo gritou para o garoto de cabelo afro que ainda estava atordoado. Ele rapidamente saiu disso e fez um vórtice aparecer atrás do mestiço, que ainda estava sendo lançado para trás devido à força dos socos. Capítulo 234 Futuros camaradas. Trek. O mestiço foi sugado e apareceu bem na frente de Gustavo novamente. Bang. 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 Gustavo voltou a desferir socos consecutivos em direção ao corpo do mestiço. Diferentes partes de seu corpo foram abertas quando os socos de Gustavo fizeram voar novamente. Gustavo virou-se para olhar para o garoto de cabelo afro e acenou com a cabeça. O garoto entendeu e fez a mesma coisa novamente. Trek. Suum. O mestiço foi sugado e apareceu na frente de Gustavo novamente, apenas para receber outra rodada de socos. Essa ação foi repetida repetidamente por mais de 3 minutos antes que o mestiço finalmente desse seu último suspiro. Plop. Seu corpo pousou no chão a 15 metros de distância desta vez, já que nenhum vórtice foi aberto.
Do começo ao fim, o mestiço não conseguiu tocar em um único fio de cabelo do corpo devido à perfeita coordenação da dupla. Mesmo que enlouqueceu e sua força aumentou, ainda era incapaz de lutar contra eles adequadamente. Você matou um abominável mamute misto nível 10. Mais 20.000 EXP. Bom trabalho, estou levando o corpo, Gustavo expressou e caminhou em direção ao cadáver do mestiço depois de ver a notificação do sistema. Ele estava feliz por esse garoto estar por perto, caso contrário, não teria sido fácil lidar com o mestiço depois que ele enlouqueceu. Incapacitá-lo e deixá-lo apanhar sem que pudesse revidar era o que o tornava mais fácil de lidar. Sem problemas, o garoto de cabelo afro de pele escura respondeu e encarou Gustavo enquanto ele se aproximava do cadáver. Gustavo tirou um botão de debaixo das mangas e estendeu-o para o cadáver. Jim. O cadáver do mestiço desapareceu com um flash de luz azul brilhante. Eu sou E. O garoto de cabelo afro se apresentou enquanto se aproximava de Gustavo. E você? Ele perguntou enquanto estava atrás dele. Gustavo respondeu enquanto se virava. Podemos trabalhar juntos. E proposto. Não, eu não gosto de andar em grupos. Gustavo respondeu sem rodeios enquanto se virava para sair. O rosto de E mostrou um olhar desapontado depois de ouvir isso, mas ele não queria insistir. HMM. Tudo bem, mas se nos encontrarmos em algum lugar novamente dentro das ruínas, vamos colaborar novamente como fizemos aqui. Ei sorriu enquanto caminhava em direção a Gustavo. Gustavo parou seus passos à frente e se virou mais uma vez. Sua habilidade seria muito boa para roubar, mas ele parece genuíno, então não vou fazer isso. Pena que não posso dizer a ele para vir comigo, pois ele vai acabar vendo coisas que não deveria. Gustavo disse internamente enquanto o examinava. HM, tudo bem, respondeu Gustavo. Ei sorriu e estendeu a mão, então é um trato, ele propôs. Gustavo também estendeu a mão e apertou-a de antes de se virar e correr para frente. Sus. Em poucos segundos, ele havia desaparecido na passagem mal iluminada à frente. Assim que Gustavo saiu, os participantes do outro lado já haviam matado o mestiço. A garota com cabelo cor de índigo tinha sangue dourado por todo o corpo enquanto segurava a cabeça de raposa do mestiço. Mesmo que a cabeça fosse do tamanho de metade de seu corpo, ela foi capaz de levantá-la com apenas uma mão. Ah! Ela riu como uma maníaca enlouquecida e jogou a cabeça para frente. Plop, 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 plop. A cabeça rolou escada abaixo e o sangue escorria dela, fazendo com que um longo rastro de sangue se formasse na escada. Ela se virou para olhar para trás e notou os outros participantes ofegando pesadamente. Alguns deles até tiveram ferimentos em seus corpos. Cerca de 20 deles ajudaram a matar o mestiço. Ainda assim, foi ela quem desferiu o ataque final que decapitou a fera. Mesmo que o resto tenha tentado, eles não conseguiram causar tanto dano quanto ela. Vocês são todos fracos. Ah! Adeus, perdedores. Ela falou enquanto olhava para eles antes de se virar e descer correndo o resto das escadas. Aqueles dois foram por ali. HMPH. Ela expressou com um olhar descontente e virou-se para a esquerda. Sus. Ela também estava se movendo rapidamente e percorreu mais de 30 metros em um segundo. Ela chegou ao local onde acontecera a batalha entre Gustav e o mestiço. Ela notou as manchas verdes de sangue no chão. Parece que eles tiveram uma batalha aqui, ela murmurou. Ela não notou nenhuma mancha vermelha de sangue, e eles imediatamente perceberam que deviam ter derrotado o mestiço com o qual entraram em contato. Aqueles dois são definitivamente fortes, sendo capazes de lidar com um mestiço de nível 10 por conta própria. Mas eu sou mais forte. Seu cabelo flutuava para cima enquanto ela falava. Agora, qual caminho seguir? Ela podia ver diferentes passagens à direita, à esquerda à sua frente, separadas por paredes semelhantes a rochas. Ela virou para a esquerda e correu para a segunda passagem do lado esquerdo. Zoos. Outros participantes no momento chegavam ao pé da escada e começaram a se separar em diferentes direções. Alguns foram para a direita, alguns para a esquerda e outros avançaram. Havia centenas de passagens por todos os lados e ninguém sabia onde levavam. Após cerca de uma hora, todos os participantes conseguiram chegar às ruínas subterrâneas e estavam atualmente explorando as grandes pedras. As batalhas ocorreram em locais aleatórios, mas os participantes conseguiram lidar com os mestiços que encontraram no momento porque a maioria deles se movia em grupos. De volta à área da escada por onde todos os participantes passaram, uma silhueta saiu de uma rocha em forma de pilar em frente às escadas. Tanta carne fresca! Um som arrastado reverberou pelo lugar quando uma voz estranha soou. Que tempo para estar vivo! Vou me divertir ao máximo. A silhueta virou-se para a esquerda e começou a se mover na direção do último grupo que entrou. Capítulo 235 Espécies de Archinade. Que tempo para estar vivo. Vou me divertir ao máximo. A silhueta virou-se para a esquerda e começou a se mover na direção do último grupo que entrou.
Em uma parte desconhecida das ruínas, várias criaturas de aparência estranha que não pareciam mestiças começaram a aparecer na madeira após sentir a presença de intrusos em seu domínio. Alguns pareciam humanoides, enquanto outros não eram nada como humanos. SKKRRRHHH. Um som alto e agudo ecoou em um lugar escuro onde uma pedra estava posicionada dentro de um grande buraco em uma parede maciça. Esta pode ser finalmente a minha chance de sair deste lugar. Uma voz respondeu da rocha circular. Em outra parte das ruínas, Gustav chegou a um local onde podiam ser vistas pequenas estruturas habitacionais construídas em rochas. Esta era uma área aberta onde paredes e passagens não podiam ser vistas. Apenas a área do teto tinha rochas pontiagudas saindo delas e algumas rochas semelhantes a pilares que se estendiam de cima para baixo. Fora isso, a área estava bastante limpa, ao contrário dos lugares por onde ele vinha passando. No geral, a área ainda estava mal iluminada. No entanto, devido ao espaço, era um pouco mais brilhante do que outras áreas. Intapa, 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 Intapa. 7 pequenas casas construídas com os fragmentos de rocha estavam sob as ruínas. Enquanto avançava lentamente, Gustavo notou que algumas das 3 pequenas casas foram construídas na superfície da parede nas extremidades da área. Era como se as habituais rochas pontiagudas que se estendiam do teto ao chão tivessem sido derrubadas para construir essas estruturas. 1. Gustavo sentiu um movimento a milhares de metros de onde a primeira casinha podia ser vista. Olhos de Deus foram ativados. Como esperado, as casas pertencem a presidiários. Gustavo instantaneamente ficou alerta no momento em que viu a casa em frente. Oi, um deles chegou. Uma voz masculina alta foi ouvida vindo da casa em frente. Intapa, 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 Intapa. Gustavo já havia parado seus passos depois de notar essa figura, então o som de passos vinha dessa figura em particular. Parecia mais pesado que os passos de Gustavo. Sujins. As folhas que cobriam a entrada se moveram e uma grande figura humanoide passou por elas. Essa pessoa era tão grande que era tão alta quanto a casa em que morava. Ele tinha uma cabeça verde triangular com um grande olho preto. Ele não tinha boca, nem nariz. Seu corpo parecia o de um macaco com peles esbranquiçadas. A altura atual de Gustavo era aproximadamente metade da dele. Ele não era apenas alto, mas sua figura era enorme. Intapa, 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 Intapa. Seus passos eram extremamente altos e ficaram mais altos conforme ele se aproximava de Gustavo. Ele não é um mestiço. Gustavo podia ver a diferença entre sua energia e a dos mestiços, já que os olhos de Deus ainda estavam ativados. Já que ele também não é um mestiço, isso significa que ele é um alienígena. Gustavo instantaneamente percebeu quando sua guarda foi levantada mais uma vez. O hospedeiro fez contato com espécies de Arshinad. A tradução do idioma não é necessária, pois a espécie está usando um idioma que o host pode entender. As notificações do sistema que apareceram em sua linha de visão confirmaram ainda mais sua especulação. Não tenho ideia de como são os níveis de poder dos alienígenas. Literalmente não tenho conhecimento deles e não sei o que esperar. Devo me preparar para usar toda a minha força apenas por precaução. Assim como Gustavo estava se preparando para uma luta, ele sentiu um movimento à frente novamente. Intapa, 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 Intapa. Criaturas semelhantes àquela que caminhava em direção a Gustavo saíram de outras casas semelhantes. Eles eram mais baixos que o mais próximo de Gustavo e também tinham proporções corporais diferentes, no entanto, eles literalmente pareciam iguais. Eles se moveram em direção ao maior e ficaram de lado e atrás dele. 7 deles agora caminhavam em direção a Gustavo. Isso não parece bom. Depois de trocar golpes com eles, saberei se posso vencer. Se não puder, terei que combinar das spread para sair daqui. O corpo de Gustavo começou a se transformar enquanto ele tomava essa decisão em sua mente. No processo de canalizar suas linhagens genéticas de transformação, container de energia e desintegração atômica, as 7 criaturas à sua frente pararam em suas trilhas. Vocês sentiram isso? A maior criatura no meio deles falou. Senhor Guara, o senhor está falando da energia que vem daquele garoto. Um deles pediu o lado. Do que mais você acha que estou falando, idiota? Ele respondeu com um tom ligeiramente irritado. Gustave, que ainda estava canalizando sua linhagem, se perguntou por que eles pararam de se mover. No entanto, ele ainda continuou canalizando suas linhagens. Seu corpo havia inchado, chegando a mais de 2 metros de altura. Presas de 3 polegadas cresceram de suas coxas à medida que se tornavam muito musculosas. Garras e presas longas e afiadas cresceram nos dedos dos pés e no braço direito. Seu braço esquerdo ficou vermelho com longas garras afiadas revestidas de energia prateada. Mas mesmo com sua altura atual, ele ainda era mais baixo do que eles. Oh, espere, grande SR e B paralelo. Não queremos ir contra você. A maior criatura no meio deles falou antes que Gustavo pudesse atacá-los. Espere o que?
No instante em que essa afirmação foi mencionada, a mente de Gustavo voltou ao que ele sempre via no painel do sistema, sendo subparalelo. Minha classe, Gustavo lembrou-se instantaneamente disso como as palavras na frente da classe quando o sistema exibiu suas estatísticas. O que você quer dizer? Gustavo perguntou enquanto se transformava lentamente de volta ao seu estado normal. Ele podia sentir que a hostilidade deles desapareceu instantaneamente depois de testemunhar sua transformação. Não queremos lutar contra você, respondeu a criatura novamente. Por quê? O que fez você mudar de ideia, e por que você mencionou as palavras SR e paralelo? Gustavo perguntou em rápida sucessão. É. Porque você é um ser subparalelo, e não podemos ir contra você, a grande criatura respondeu novamente. Capítulo 236 Superioridade Cósmica. É. Porque você é um ser subparalelo, e não podemos ir contra você, a grande criatura respondeu novamente. Afinal, o que isso quer dizer? Gustavo perguntou com um olhar confuso. Significa que você é um NCR subparalelo. Ele respondeu mais uma vez. Gustavo teve vontade de responder: estou falando com outro idiota. Ele se perguntou internamente. Podemos conversar na minha casa. A grande criatura propôs enquanto gesticulava educadamente para que Gustavo se aproximasse. Como isso é uma casa? Gustavo disse internamente enquanto olhava para a estrutura mal construída. Bem, eu não posso culpá-los. Afinal, isso é uma prisão. Gustavo começou a caminhar em direção à casa. Os outros também se viraram para caminhar até lá quando Gustavo alcançou sua posição. Gustavo ainda mantinha a guarda alta para garantir. Como ele entrou na casa com 3 dessas criaturas, o resto permaneceu do lado de fora. O interior da casa não era ruim, mas também não era nada de especial. Algumas roupas estavam espalhadas no chão. Não havia assentos, exceto por uma pequena pedra redonda colocada no centro do local. O maior entre eles caminhou em direção à rocha, ergueu-a e deixou-a cair na frente de Gustavo. Por favor, sente-se, ele pediu. Gustavo sentou-se na rocha enquanto os outros se sentaram no chão à sua frente. Eu sou conhecido como Guara, e estes são meus subordinados. Guara se apresentou pela primeira vez. Gustavo assentiu em resposta, mas não lhes disse seu nome. Oh, grande ser subparalelo, o que o traz aqui? Como você está entre os pequenos que foram enviados para cá? Ele perguntou. Primeiro, diga-me o que é um ser subparalelo. Gustavo perguntou enquanto levantava uma sobrancelha. Os 3 sentados à sua frente se entreolharam com olhares confusos em seus rostos. Como quiser, grande, ele respondeu. Gustavo sentiu que ia ficar com dor de cabeça pela maneira como eles se tornaram respeitosos. Ele se sentiu muito desconfortável ao ouvir sua maneira de falar. Ainda assim, ele decidiu aguçar os ouvidos e ouvir por enquanto. Em todas as galáxias, existem 5 estágios conhecidos como superioridade cósmica. Guará começou com isso. Esses 5 estágios só podem ser alcançados por seres especiais em todas as galáxias que estão destinados a serem poderosos. Apenas um em 1 trilhão de seres consegue alcançar qualquer um desses estágios. Poderosos, eles ainda podem não desbloquear nenhum desses estágios, pois são desbloqueados apenas aleatoriamente. Esses 5 estágios são subparalelo, paralelo, trem-dimensão, polar interdimensão e por último e também o mais poderoso, interonisciência. Quando ele chegou a esse ponto, ele fez uma pequena pausa. Subparalelo é o mais fraco. No entanto, há proezas que ser uma pessoa que alcançou a superioridade cósmica concede a você ao viajar pelo universo, continuou Guara. Os seres que alcançaram a superioridade cósmica têm um certo tipo de habilidade chamada Hierarquia. Essa habilidade lhes concede o poder de fazer com que os seres dentro de uma certa faixa de força se submetam a eles. Guará explicou. Mesmo quando eu era o grande e notório Guara conhecido em vários planetas por minha força e proezas, nunca alcancei a superioridade cósmica. Acho que nunca me escolheu. Ah. Ele riu suavemente com uma expressão ridícula. Embora tenhamos ficado enfraquecidos porque tentamos mexer com os planetas errados, ainda somos mais poderosos do que você fisicamente. No entanto, se você usar seu Yarki, não poderemos tocar em um único fio de cabelo cabeça, Guara parou de explicar nesse ponto. Gustavo tinha um olhar de contemplação enquanto digeria tudo o que Guara havia dito. Então, acontece que esse era o caso. Superioridade cósmica. Mas como faço para usar esse Yarki que ele mencionou? O sistema nunca me deu uma dica. A classe só foi desbloqueada quando atingi o nível 20. Além disso, preciso saber qual nível de poder será afetado pelos seres subparalelos e Yarki. No entanto, tenho certeza de que o sistema de nível de poder deles é diferente do dos mestiços, então como posso compará-los? A mente de Gustavo estava atormentada com esses pensamentos. Este Hierarchy, como faço para ativá-lo? Perguntou Gustavo. Não faço ideia. Eu não alcancei a superioridade cósmica, então não há como eu saber. Espere, como você não sabe como ativar seu próprio poder? Perguntou Guará. Talvez você esteja enganado, e eu não alcancei a superioridade cósmica. Gustavo decidiu dizer isso e observar como eles reagiriam. Impossível.
Eu nunca posso confundir a energia de um. Porque uma vez eu caí em batalha para um ser subparalelo como você, o rosto de Guara mostrava dor enquanto ele falava. Mesmo não tendo boca nem nariz, Gustavo ainda podia perceber que havia dor em sua voz quando ele mencionou isso um tempo atrás. Os outros dois ao lado dele também ficaram de cabeça baixa quando ele mencionou isso. Já que não sei como usar o poder, por que você não está me atacando? Gustavo perguntou enquanto levantava uma sobrancelha novamente. Ah, porque sabemos que não devemos irritar um ser que alcançou a superioridade cósmica. Então, tenra idade, você já alcançou isso, o que é inédito. A possibilidade de seu estágio cósmico aumentar no futuro é muito alto. Só uma pessoa estúpida não iria querer fazer conexões com você, Guara balbuciou enquanto fazia cara de beijador de bunda. A propósito, nunca tivemos a intenção de matá-lo. De acordo com aqueles executores em seus planetas que vieram outro dia, nós estávamos apenas para irritar qualquer um que se aproximasse deste lugar para impedi-los de colocar as mãos nas pedras colocadas em pontos diferentes por aqui. Se fizéssemos isso, nossas sentenças seriam reduzidas. Porém, não nos importamos mais com isso depois de conhecer alguém como você, acrescentou Guara. Executores. Pedras. Gustavo instantaneamente chegou a uma conclusão. Ele está se referindo ao MBU. Parece que eles fizeram acordos com os presos. Onde estão essas pedras que você mencionou? Gustavo perguntou com um olhar de interesse. Ah, me siga. Vou te mostrar, respondeu Guara levantando-se. Capítulo 237, Sentença de 35 anos. Onde estão essas pedras que você mencionou? Gustavo perguntou com um olhar de interesse. Ah, me siga. Vou te mostrar, respondeu Guara levantando-se. Eles saíram da pequena estrutura e se dirigiram para diferentes cantos da área. Após cerca de 10 minutos, Gustavo tinha cerca de 10 pedras cor de laranja e do tamanho de um rosa em sua posse. Eles tinham um ponto brilhante particular em seu centro. Eles eram tão lisos que agarrá-los para arrancá-los das paredes não era uma tarefa fácil. Os Archinades tiveram até que quebrar um pedaço de paredes em algumas áreas apenas para remover as pedras. Gustavo manteve as grandes pedras dentro de seu dispositivo de armazenamento e olhou para o caminho à frente, levando a uma passagem atrás desta área. Vocês disseram que o MBL fez um acordo com todos vocês para perturbar qualquer um que se aproximasse desta área e impedi-los de pegar as pedras para que sua sentença aqui fosse reduzida. Gustavo pediu confirmação. Guará e os outros atrás assentiram em confirmação. Então, quanto tempo é sua sentença? Perguntou Gustavo. Bem, já estamos aqui há uns 20 anos. Então, ainda temos uns 20 a 30. Nossa, eu sou péssimo com cálculos, o Guará gritou para seu segundo em comando, que era o segundo maior depois dele. Oh, meu senhor, estamos aqui há 30 anos e só nos restam 5 anos, respondeu o Rua. Estamos aqui há tanto tempo. Espere. Só nos restam 5 anos. Então por que diabos você não me impediu de aceitar a proposta daqueles bastardos? Que ganho teríamos em ajudá-los a segurar aqueles jovens? Guará falou com um tom de contrariedade. Oh, meu senhor, nós dissemos a você. Guará interrompeu o Rua antes que ele pudesse terminar sua declaração. Cale a boca, seus idiotas. Eu sou o único falando meu ele. Olhar de morte. O Rua rapidamente se calou no instante em que percebeu o olhar de Guara pela frente. O que exatamente vocês fizeram para conseguir uma sentença de 35 anos? Gustavo ficou bastante surpreso por eles estarem aqui por tanto tempo e não terem perdido a sanidade. Fazia cerca de 3 horas desde que ele chegou aqui com os outros, e ele já estava começando a se sentir estranho. Ele não conseguia imaginar ficar no subsolo sem poder sair por até um ano. Apesar disso, esse bando já estava aqui há 30 anos. Ah, bem, nós tentamos roubar algo de grande importância para o seu planeta, Guara riu levemente enquanto explicava. Se tivéssemos sucesso, poderíamos tê-lo vendido para outro planeta e viver o resto de nossas vidas em riqueza e prosperidade. No entanto, se tivéssemos sucesso, teríamos deixado seu planeta indefeso, dando a outros planetas a oportunidade de finalmente lançar um ataque contra seu planeta. Ponto sem isso, as chances de outros planetas invadirem a Terra com sucesso seriam aumentadas. Ah, tivemos sorte de não termos pegado a prisão perpétua, explicou Guará e concluiu com outra leve gargalhada. Eu me pergunto o que é isso. Com esse nível de importância, eles realmente deveriam ter sido presos por mais tempo, já que seu sucesso teria comprometido toda a Terra. Eu me pergunto por que eles receberam uma punição mais leve, Gustavo se perguntou, esquecendo que há pouco ele mencionou que a sentença deles era muito alta. Guará parecia ter adivinhado o que Gustavo estava pensando e começou a dizer: aqueles bastardos nos desprezam. Eles sabiam que nunca tivemos chance, então eles estão nos dando uma sentença tão pequena sabendo que somos inofensivos e mesmo se tentássemos de novo, não teríamos sucesso. Gustavo podia sentir o aborrecimento em seu tom ao falar. Ele já sabia que estava se referindo ao MBL. Eu vejo mais 5 anos. Gustavo imaginou que eles deveriam ter aprendido a linguagem humana antes de vir à Terra para sua operação.
Como vocês conseguiram viver 30 anos debaixo desse buraco sem perder a sanidade? Perguntou Gustavo. Ah, enquanto eu tiver meus subordinados, posso ficar neste buraco por até 100 anos, Guara respondeu com uma leve gargalhada. Companheiros, hein? Gustavo disse internamente enquanto dava um suspiro baixo. Nossa sentença não é nada comparada com aqueles que foram condenados a passar a eternidade neste buraco devido a seus crimes hediondos, disse Guara com um olhar deprimido. Foi bom conversar com vocês. Estou saindo agora, disse Gustavo enquanto se virava para sair. Espere, grande ser subparalelo, Guara gritou para Gustavo, que respondeu virando-se para ouvir. Você tem que ter cuidado lá fora. Ao sair do nosso território, você encontrará alguns outros presos que estão aqui há mais tempo do que nós. Alguns deles já perderam a cabeça. Então, mesmo que tenham sido tendo a oferta de perturbar vocês, jovens, e impedir que consigam mais pedras para que suas penas sejam reduzidas, devido às suas mentes distorcidas, eles atacarão com a intenção de matar, alertou Guara. Gustavo não precisava ouvir isso. Ele já sabia que encontraria gente maluca aqui e estava preparado para isso. Ainda bem que o MBL não plantou câmeras em todos os lugares. Eu posso finalmente ser capaz de dar tudo de mim. Por razões desconhecidas, Gustavo podia sentir uma onda de entusiasmo interior ao pensar nisso. Embora os Archinades fossem realmente mais fortes do que ele, fisicamente, eles não tinham ideia de que ele tinha várias linhagens. Gustavo de repente se lembrou de algo que Guara acabara de mencionar. Você disse territórios? Sim, somos nós, o território de Archinades, e travaríamos uma batalha amarga até a morte com qualquer outra espécie que tentasse invadir. Outras criaturas aqui também têm seus territórios, que tenho certeza de que são lugares que você precisa visitar para obter mais dessas pedras, explica Guara. Depois de sair daqui, você chegará no território de outro. Também existem muitas passagens que levam a diferentes lugares habitados, então encontrar os lugares onde as pedras estão guardadas sem um mapa pode fazer você se perder, acrescentou Guara. Um mapa. Verdade, o rosto de Gustavo mostrou compreensão ao se lembrar que ele tinha uma mochila amarrada em suas costas todo esse tempo. Eu nem me lembrei de verificar, Gustavo disse internamente enquanto desenganchava a bolsa de suas costas. Capítulo 238 Caçando Pedras. Um mapa. Verdade, o rosto de Gustavo mostrou compreensão ao se lembrar que ele tinha uma mochila amarrada nas costas o tempo todo. Eu nem me lembrei de verificar, Gustavo disse internamente enquanto desenganchava a bolsa de suas costas. Ele abriu a mochila e verificou o conteúdo dentro. Havia fast foods que podiam ser consumidos em movimento. Algum quente noturno para fazer uma fogueira. Além disso, um cubo improvisado que tinha uma casa retrátil dentro. Gustavo pode ver mais alguns materiais de sobrevivência lá dentro, o que o deixou surpreso, pois não esperava que o MBL fizesse isso. Após mais alguns segundos de verificação, ele finalmente notou um pequeno dispositivo do tamanho de um bolso embaixo, amarrado no lado esquerdo da mochila. Gustavo agarrou-o e tirou-o da bolsa. Tocar. Troise. Um mapa holográfico das ruínas subterrâneas foi revelado diante de seus olhos. Ele podia ver a rota que levava de volta às escadas que os trouxeram até aqui. Ele também podia ver passagens que se conectavam umas às outras, levando a todos os lugares subterrâneos. O único problema era que os locais não estavam marcados. Você pode marcar os territórios dessas criaturas que você mencionou? Gustavo perguntou a Guara. Cerca de 30 minutos depois, Gustavo estava viajando por outra passagem. Ele tinha um pequeno sorriso maníaco no rosto enquanto olhava para o dispositivo em sua mão. O dispositivo exibia um mapa com pontos vermelhos em diferentes áreas. Só Gustavo entendia o que significavam as manchas vermelhas. O próximo deve estar logo atrás desta passagem, Gustavo disse internamente. Vou juntar o máximo que puder antes que o dia acabe. Depois disso, o próximo passo será encontrar um bom lugar para passar a noite, Gustavo decidiu internamente. Archinades disse a ele que eles teriam vindo com ele se não fosse pelo fato de que suas sentenças poderiam ser aumentadas se eles o ajudassem. Mesmo que suas sentenças não fossem aumentadas, Gustavo ainda teria preferido que não o seguissem por toda parte. Mas ele prometeu que, quando saíssem, encontraria uma maneira de retribuir a ajuda. Portanto, esta pode não ser a última vez que eles se encontrarão. Gustavo ainda estava surpreso por esses internos terem criado territórios para si mesmos sob as ruínas de Casquia. Os participantes foram colocados em uma situação difícil porque tiveram que procurar mestiços, alienígenas e mestiços. Coisas como essas podem não ser mais sãs. Zoos. Gustavo saiu correndo da passagem e chegou a uma área com centenas de pedras parecidas com pengentes de gelo enterradas no solo. As rochas parecidas com pengentes de gelo apontavam para o teto, mas não eram altas o suficiente para chegar lá. Surpreendentemente, quando Gustavo olhou para cima, centenas de metros acima, uma grande criatura estava dormindo nas pontas pontiagudas dessas rochas parecidas com pengentes de gelo. Parecia uma bola redonda coberta de pelo esverdeado, mas se alguém olhasse de perto, veria pequenas pernas e duas cabeças projetando-se da parte superior e inferior da criatura.
No entanto, suas cabeças e pernas não eram facilmente percebidas em comparação com seu tamanho maciço e formato de bola. Ost fez contato com um Kelapizoli. Deve ser isso. Também é um alienígena. Talvez eu consiga pegar as grandes pedras sem acordá-lo. Gustav disse internamente e ativou o Spret junto com passos silenciosos. Spret foi ativado. Silent Steps foram ativados. Zoos. Gustav disparou silenciosamente pelo local, indo de canto a canto em busca de grandes pedras. As paredes nesta área foram revestidas com fragmentos parecidos com pengentes de gelo. Olhando de longe, era como se estivessem vestidos por um tecido fino de fragmentos de gelo. Depois de procurar por vários minutos, Gustavo ainda não havia encontrado nada. Desde que ele estava usando o Sprint, ele estava quase no seu mais rápido, então ele havia verificado todas as partes das paredes nessas áreas mais de 15 vezes. Ainda assim, ele não encontrou nada. Eles poderiam estar enganados? Gustavo se perguntou, mas imediatamente baniu o pensamento. Skol. A criatura acima fez um som alto que era um pouco semelhante ao ronco e virou para o lado. Gustavo levantou a cabeça para olhar para ela. Ele estava deitado de costas o tempo todo, então, devido ao seu tamanho, cobria uma grande parte do teto do ponto de vista de Gustavo. No entanto, no momento em que virou para o lado, Gustavo viu a parte do teto que estava bloqueada. Nessa parte, pequenos objetos alaranjados e brilhantes estavam embutidos nela. Então, é onde eles estavam o tempo todo. O MBL é muito astuto. Eles devem saber onde a criatura gosta de dormir. Então, eles colocaram em um lugar onde você acordaria a criatura se você tentasse pegá-lo. Gustavo sorriu enquanto analisava. Ele olhou para a rocha semelhante a um pedaço de gelo à sua frente e a traçou até a ponta. Cada pedra semelhante a um pedaço de gelo ao seu redor estava entre aquelas em que a grande criatura estava dormindo. Gustavo moveu-se para a extremidade mais distante do espaço e encontrou uma rocha semelhante a um pengente de gelo que não estava conectada ao corpo da criatura acima. Parecia magro de longe, mas era do tamanho de dois corpos humanos adultos olhando mais de perto. Apenas o tubo era pontiagudo. Fecho. Gustavo agarrou-o e tentou escalar. No entanto, suas mãos escorregaram no momento em que ele tentou se levantar. GGRRHHH. GGGRHH. Ambos os braços de Gustavo instantaneamente aumentaram de tamanho, e pelo vermelho escuro os cobriu enquanto longas garras afiadas se projetavam da ponta de seus dedos. Priui. Priui. As duas garras de Gustavo cravaram na rocha semelhante a um pengente de gelo e ele começou a escalar. Priui. 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 Pequenos sons eram feitos cada vez que suas garras perfuravam a rocha semelhante a um pengente de gelo. Isso fez com que ele se movesse mais devagar que o normal porque não queria acordar a criatura. Após cerca de um minuto, Gustavo estava finalmente perto de alcançar a ponta da rocha semelhante a um pedaço de gelo. De sua posição, ele podia ver o corpo da grande criatura, que estava na direção de Gustavo. Estava a apenas cerca de 5 metros de distância porque seu corpo cobria uma grande parte da ponta das rochas semelhantes a gelo. As garras de Gustavo perfuraram uma parte da rocha semelhante a um pedaço de gelo que estava a apenas 1 metro de distância da ponta e se ergueu com força. Zoos. Seu corpo viajou para cima com velocidade. Então, no ar, seu pé direito pousou na ponta da rocha semelhante a um pengente de gelo. Gustavo sorriu quando ficou de pé na rocha semelhante a um pedaço de gelo com uma perna e olhou ao redor. Setilação. Setilação. 1. Gustavo ouviu os sons bruxuleantes e olhou para a criatura à frente. Sul 1. A criatura abriu seus 4 olhinhos verdes e olhou na direção de Gustavo com animosidade. Suspirar. Achei que estava calado o suficiente, Gustavo disse internamente enquanto olhava de volta nos olhos da enorme criatura. Ele imaginou suas garras perfurando o gelo como rocha repetidamente, lentamente tirando a criatura de seu sono. Guhu. A criatura fez um barulho estranho ao virar o corpo na ponta das rochas parecidas com pengentes de gelo. Bem, eu ainda quero descobrir se posso assumir a habilidade dos alienígenas. Então, isso pode não ser tão ruim, afinal, Gustavo disse internamente enquanto se preparava para atacar a criatura. Capítulo 239 Batalhando contra o Kelapizoli. Ele imaginou que suas garras perfurando repetidamente a rocha semelhante a um pengente de gelo haviam lentamente tirado a criatura de seu sono. Guhu. A criatura fez um barulho estranho ao virar o corpo na ponta das rochas parecidas com pengentes de gelo. Bem, eu ainda quero descobrir se posso assumir a habilidade dos alienígenas. Então, isso pode não ser tão ruim, afinal, Gustavo disse internamente enquanto se preparava para atacar a criatura. Guhu. Gu. Faz muito tempo desde que eu provei carne. Então, você está acabado, terraqueio. Embora a criatura ainda estivesse fazendo aquele som estranho, Gustavo podia entendê-lo claramente. Parece que o sistema vai interpretar todas as línguas alienígenas para mim, não importa de onde elas venham, pensou Gustavo. Fom.
A enorme criatura circular de repente saltou e se enrolou em um círculo perfeito onde sua cabeça e pernas não podiam ser vistas. De repente, desceu sobre a localização de Gustavo com velocidade. Obviamente, estava tentando esmagá-lo com seu corpo. Gustavo praticamente não tinha para onde correr, já que eles estavam no ar, e ele estava parado no topo de uma pedra pontiaguda com apenas um pé. A próxima pedra na frente estava a alguns metros de distância, assim como o resto. Por causa da forma como eles estavam espaçados e do tamanho do corpo da criatura, ele precisaria se mover para o outro lado da área em menos de 2 segundos. No entanto, atualmente era impossível para ele. Gustavo virou para o lado e saltou em direção à parede a cerca de 15 metros de distância de sua esquerda. Fom. Tus. No instante em que seus pés tocaram a parede, ele se impulsionou para cima com força. Tou. O corpo de Gustavo subiu com velocidade, mas devido a essa ação, o corpo da criatura errou por um fio de cabelo. Bang! A criatura pousou seu corpo na área onde Gustavo estava há um tempo atrás. Porém, o corpo de era tão grande que parte dele tocava até a parede que Gustavo acabara de usar para se impulsionar para cima. Gustavo pousou sobre o corpo da criatura e usou seu salto para se catapultar para cima novamente. Tou! Era como borracha, então foi muito fácil para Gustavo alcançar a área do teto da área. Gustavo arqueou o braço para trás e socou a área do teto com força. Bang! Desmoronar. 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 Pedaços de pedras começaram a cair da área do teto depois que Gustavo acertou um grande golpe no teto. Pengar. 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 Ao cair no ar, Gustavo estendeu a mão com super velocidade várias vezes e agarrou 4 grandes pedras caindo junto com ele. A criatura abaixo não esperava essa ação. Não foi possível atacar Gustavo imediatamente após o pouso por causa das pedras que caíram da área do teto. Embora eles não pudessem feri-lo, Gustavo quebrou a superfície do teto com o punho. O efeito resultante foi uma nuvem de poeira semelhante a pó que perturbou a visão da criatura. Gustavo rapidamente manteve as pedras enquanto aterrissava na ponta de outra rocha semelhante a um pedaço de gelo a poucos metros da frente da criatura. Faltam mais 6. Gustavo olhou para a área do teto a leste e pode ver mais algumas grandes pedras embutidas em sua superfície. KRRRGHH. O corpo de Gustavo começou a inchar enquanto ele se transformava. A criatura da frente ainda tinha uma visão ruim do ambiente devido às partículas de poeira ainda flutuando no ar. Ainda assim, poderia apontar a direção particular de Gustavo. No entanto, não o atacou imediatamente quando sentiu a energia que seu corpo exalava, mas no momento em que a poeira baixou. Sus. Ele notou que Gustavo já havia aparecido à sua frente, parecendo extremamente ameaçador devido à sua transformação com o punho estendido. Estrondo. O punho direito de Gustavo atingiu o corpo da criatura, mas, surpreendentemente, algo mais aconteceu. Rou. O punho de Gustavo afundou no corpo da criatura e ricocheteou. Exatamente como eu pensei, é por isso que ele consegue dormir nas pontas dessas rochas sem sofrer nenhum problema, disse Gustavo internamente antes de pular para trás. Tou. Enquanto seu corpo viajava para trás no ar, a grande criatura também saltou para frente. Mesmo com sua massa corporal, chegou na frente de Gustavo instantaneamente. Bam! Seu corpo maciço colidiu com o de Gustavo, fazendo-o voar para o outro lado do espaço. Bam! As costas de Gustavo bateram com força na parede. Ainda assim, como ele estava viajando para trás antes, a criatura não desistiu e já o estava seguindo. No momento em que ele se chocou contra a parede, a criatura apareceu na frente dele novamente, usando seu corpo maciço para cobrir toda a linha de visão de Gustavo. Tou! Gustavo avançou rapidamente e chegou na frente do corpo da criatura com os braços estendidos. Ele agarrou o corpo da criatura em movimento rápido e o usou para empurrar-se ainda mais para cima. Zou! O corpo de Gustavo escalou por causa disso, desviando da criatura, que ainda seguia avançando com força total. Bang! Acabou batendo na parede. Enquanto Gustavo aterrissava na ponta de outra rocha semelhante a um pedaço de gelo na frente. Ele ergueu o braço direito, que estava revestido de energia prateada, incluindo as garras longas e afiadas. Spret foi ativado. Gustavo saltava de ponta a ponta, sem medo da altura ou de cair no chão, que por acaso estava 30 metros abaixo. Sou. Antes que a criatura pudesse se reposicionar, Gustavo já havia saltado para frente e chegado em sua frente quase que instantaneamente. A barra foi ativada. Golpear. As garras de Gustavo golpearam com intensidade o corpo da criatura. A criatura que não havia se equilibrado sentiu uma crise, e algo inesperado aconteceu em seguida. SHHHRRKKKHH. Coberturas semelhantes a diamantes apareceram de repente em suas escamas semelhantes a corpos. Clang! No instante em que as garras de Gustavo colidiram com ela, elas voltaram. O que? Gustavo notou que a cobertura dura que apareceu em seu corpo era semelhante às rochas semelhantes a pingentes de gelo que se projetavam do solo.
Também parecia semelhante à camada de seda semelhante a um diamante que cobria as paredes dessa área específica. Nem mesmo a desintegração atômica poderia penetrar. Em Gustavo de repente sentiu um movimento atrás dele quando estava prestes a golpear o corpo da criatura novamente. Capítulo 240, indo contudo. Nem mesmo a desintegração atômica poderia penetrar. Em Gustavo de repente sentiu um movimento atrás dele quando estava prestes a cortar o corpo da criatura novamente. O movimento do que quer que estivesse atrás dele foi tão rápido que, no instante em que ele se virou, já estava a poucos metros dele. Toos. A grande rocha semelhante a um pengente de gelo atrás dele foi arrancada do chão e lançada em sua direção. Os sentidos de Gustavo o avisaram do perigo, mas era quase tarde demais. Zoos. Gustavo moveu-se para o lado o mais rápido que pôde, mas a pedra grande e pontiaguda ainda apunhalou seu lado esquerdo. Priui. Menos 600 HP. Devido ao seu grande tamanho, não conseguiu penetrar completamente, acabou cortando um grande pedaço de suas costelas esquerdas. Explodir. Explodir. Sangue jorrou do lado de Gustavo quando ele pousou na próxima rocha semelhante a um pengente de gelo ao lado. Ele olhou para a criatura, que tinha virado seu corpo para enfrentar a direção de Gustavo com uma das pedras parecidas com pengentes de gelo flutuando na frente dela. Enca. Gustavo colocou a palma da mão no lado esquerdo, fazendo com que um som alto e jorrando ressoasse. Sua palma ficou encharcada de sangue instantaneamente. Eu fui descuidado. Eu preciso estar no chão, já que ele pode controlar essas rochas. Imediatamente esse pensamento veio à sua mente, Gustavo saltou. Sus. Bom. Ele caiu no chão em poucos segundos, fazendo com que mais sangue jorrasse de seu ferimento, cobrindo o chão. Gustavo podia sentir a dor, mas não estava concentrado nela. Ele não deixou que atrapalhasse seu movimento de forma alguma, e mesmo que ardesse, ele suportou a dor. A grande abertura que foi rasgada em seu corpo na área da costela esquerda estava lentamente começando a se fechar. Gustavo olhou para a criatura que por acaso estava olhando para ele de cima. A grande rocha semelhante a um pengente de gelo ainda estava flutuando na frente dele e apontando na direção de Gustavo de cima. Desmaio. 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 De repente, as rochas parecidas com pengentes de gelo ao redor começaram a ser arrancadas do solo por uma força invisível. Enquanto isso acontecia, todo o corpo de Gustavo também se transformava. Escamas negras cobriam seu peito e as costas. Esta foi uma característica que ele obteve do mestiço serpentina. As presas que cresceram de suas coxas de repente envolveram suas pernas, transformando-se em algum tipo de cobertura protetora. Sua pele ficou escaldante, afetando a temperatura ao seu redor. 10 orbes de energia invisíveis cheios de energia se fundiram no espaço ao seu redor sem a consciência da criatura. Ele parecia extremamente ameaçador agora. Quando as pedras parecidas com cincelos na área surgiram do chão e apontaram para ele no ar, um feixe arroxeado também estava se reunindo em sua boca, que estava bem aberta. Tuiz. Tou. Ele disparou o feixe arroxeado ao mesmo tempo em que as pedras semelhantes a cincelos foram arremessadas em sua direção. Zoon. O feixe viajou com velocidade mais rápida do que as pedras arremessadas e se chocou contra o corpo da criatura. Bang. Ele foi empurrado para trás e bateu no teto. Sus. Ao mesmo tempo em que fez contato, Gustavo já estava disparando pelo chão, esquivando-se da queda das rochas parecidas com pengentes de gelo. Bam. 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 Eles começaram a bater no chão, perdendo a figura de Gustavo enquanto ele disparava pelo local. Desviar. 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 Gustavo se esquivou perfeitamente de todas as pedras parecidas com pengentes de gelo. Ele se esquivou de 20 das rochas parecidas com pengentes de gelo, que tinham um comprimento de mais de 1000 pés. A combinação foi ativada. Corrida mais corrida. Sus. A velocidade de Gustavo de repente aumentou imensamente quando ele disparou em direção às rochas semelhantes a pingentes de gelo que se projetavam no chão. Bang! 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 Ele arranhou e deu um soco neles, quebrando-os repetidamente no processo. Bang! 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 A corrosão atômica foi ativada. Gustavo ativou uma das novas habilidades que obteve quando a desintegração atômica chegou ao nível Julo. Qualquer pedra que seu punho encontrar começará lentamente a se desintegrar em partículas semelhantes a pó. Mesmo que ele não fosse capaz de explodi-los em pedaços depois de socá-los, mais tarde eles seriam desintegrados em nada desde que ele fez contato com eles. A criatura se reorganizou após bater no teto devido à viga de Gustavo. Embora não estivesse ferido, ainda estava abalado porque a força era imensa. Ele rapidamente controlou outro par de pedras parecidas com pengentes de gelo e as lançou em direção a Gustavo novamente. Não podia descer para encontrar Gustavo devido ao seu corpo maciço, já que os pengentes de gelo estavam no caminho. Gustavo calculou a trajetória da queda das rochas parecidas com pengentes de gelo e agachou-se levemente.
Os músculos de suas pernas e coxas incharam imensamente, e o chão abaixo rachou um pouco pela maneira como seus pés pressionavam o solo. Super Zoop foi ativado. Tom. Gustav saltou para cima em formato diagonal e chutou a primeira pedra parecida com um pingente de gelo que tocou. Joias. 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 Usando essa força, ele viajou de rocha em um formato de zigue-zague enquanto se movia para cima. Tom. Devido à velocidade extremamente rápida, a criatura foi pega de surpresa ao ver Gustav aparecer em sua linha de visão. Aí está, Gustav disse internamente enquanto seu corpo subia em direção à área da cabeça da criatura que estava ligeiramente enterrada em seu grande corpo. A criatura foi incapaz de reagir a tempo antes de Gustav pousar na área da cabeça. Aperte. Gustav agarrou a cabeça e puxou-a para fora do corpo com força antes de jogar a perna na boca fechada da criatura. Bom. A criatura fez um ruído alto e doloroso quando sua boca se abriu e começou a chamar de volta as rochas semelhantes a gelo. No entanto, a próxima ação de Gustavo surpreendeu. Troise. 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 Troi. Cerca de 10 esferas esféricas azuis e brilhantes apareceram ao redor de Gustavo. Antes que a criatura pudesse entender o que estava acontecendo, os orbes voaram para dentro de sua boca aberta. Sou. Gustavo saltou de volta no instante em que os orbes entraram. Ele se esquivou bem das pedras parecidas com pingentes de gelo que estavam voando de volta enquanto ele dizia uma palavra em sua mente. Detonar. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.